David_Dantos perguntou o seguinte: acha possível que o Bug participe da grande guerra final ou acha que o meme morre antes? Existem alguns pontos que me fazem acreditar que o Bug vai sim participar da última grande batalha de One Piece. Um é porque Oda já revelou em uma entrevista há muito tempo que seu vilão favorito é o lendário Bug. 2, porque essa guerra final vai ser o estouro do balão e vai culminar com a maioria dos grandes personagens que já vimos na obra presentes nesse cenário. Por isso, me parece difícil o Yonkou Bug não estar lá e não fazer um papel lendário como fez em Marineford. 3, porque no incrível capítulo 967, onde Roger e sua tripulação chegam a Laugh Tale, Shanks diz pro Bug não se preocupar que um dia eles irão para lá com seus próprios navios. E essa me parece uma promessa digna de ser cumprida, porque o Bug queria muito descobrir One Piece, assim como também era um desejo enorme do Shanks. Será que Oda censuraria eles desse sonho? Esses pontos são alguns dos que me fazem acreditar que o Bug vai ter sua importância até o final da obra e até mesmo chegar em Laugh Tale. Afinal, ele foi o primeiro grande vilão que o Luffy enfrentou e vem crescendo em paralelo ao protagonista até os dias de hoje. Mais de 1000 capítulos depois, ambos se tornaram Yonkous. Então a participação do Bug na obra é grandiosa pra caramba, é muito grande e vai permanecer assim até a conclusão do mangá. @Thiago_Espínola002. Por que o Tite capturou o Kobe como refém? O que ele quer receber por um marinheiro não tão forte? O potencial do Kobe é enorme, a gente sabe, mas o que talvez o Barba Negra tenha pensado aqui não é nem questão de força, mas sim de importância. O Kobe já é um marinheiro com certo reconhecimento devido ao incidente de Rockport, onde ele foi considerado um herói. O Barba Negra até o chama por essa alcunha em um tom ali que parece irônico, então ele reconhece o Kobe como alguém com certo prestígio. Agora, sabendo que um proeminente ex-pirata Rox estava envolvido em Rockport, as coisas ficam ainda mais cabulosas. Será que o Kobe não é, na verdade, ainda mais famoso do que achamos? O próprio Kyros reconhece, falando que ele é um herói e tudo mais. A importância do Kobe aos olhos do Barba Negra pode ser bem maior do que interpretamos. Então os seguintes cenários me parecem bem plausíveis. Um é o Barba Branca ter capturado o Kobe para usar de moeda de troca com a marinha. Talvez ele queira algum segredo do governo mundial, alguma fruta que tá na posse deles ou até mesmo informações sobre a tecnologia dos serafins que o deixaram realmente espantado. 2, de alguma forma, o Tite descobriu a relação do Kobe com o Luffy, talvez através de um diálogo entre o marinheiro e a Hancock, e através disso quer usá-lo como isca para atrair o Luffy, visto que ele já mostrou interesse em roubar a Gomu Gomu no Mi, como vimos durante o arco de Dressrosa. Então, como a gente pode ver, o Kobe tem muito mais utilidade e valor na mão do Barba Negra do que parece, tanto para ser usado como isca para a marinha e tentar obter informações ou poderes, ou como isca para o Yonkou Luffy, trazendo-o para uma armadilha a fim de usurpar os poderes da Gomu Gomu no Mi. E agora meio off-topic, mas ainda bem interessante, será que Rockport tem alguma coisa a ver diretamente com os Rocks? Rockport, Roxport. É algo a se pensar, ainda mais agora que a gente tem a menção da ilha Hashinosu, onde os piratas Rocks foram fundados. Será então que Rockport é nessa ilha dos piratas, onde os Rocks foram formados? Existem possibilidades bem interessantes aí no meio desse incidente. @Muniz_767. Os serafins são feitos com base no King ou será que existem outros lunários vivos? Como a gente viu no capítulo 1035, os experimentos no King, o último dos lunários, já haviam começado há pelo menos 30 anos. Por isso, me parece bastante plausível que seu fator de linhagem tenha sido coletado pelo governo mundial e estudado durante as últimas décadas, junto com outros experimentos que culminaram aí nessa arma muito doida, uma criança bizarra demais. Então, quando falamos do DNA lunário evidentemente presente nos serafins, eu acredito que ele venha do próprio King, visto que já o vimos em Punk Hazard sendo usado de experimento. E um excelente comparativo com isso é o próprio Kaido, né, que também foi pra lá servir de experimento, teve seus genes coletados e só depois de muitos anos que uma fruta com seu poder foi ser clonada. Por isso me parece bem justificado que só agora os genes do King estão sendo clonados, e aí os serafins podem ser criados. Mas claro que não é só isso. O @AndersonAlves888S perguntou: serafins são clones dos Chichibukais?
Como a gente pode ver, e eu me assustei, me arrepiei em perceber, os novos pacifistas são sim uma reprodução dos antigos corsários. Vemos claramente que essa é uma pequena Boa Hancock e que esse outro é um pequeno Drácula Mihawk, que possui até mesmo os olhos de gavião. A primeira olhada me lembrou realmente o King, mas se a gente pegar a imagem do Mihawk pequeno, a gente vai ver que o cabelo é bem parecido e as feições são bem parecidas. Mas a cor da pele é mais escura e o cabelo totalmente branco, o que gera um contraste diferente, remete ao King por motivos óbvios, mas é um pequenino projetinho de Mihawk. Tanto que usa essa fucking espadona enorme e faz um corte digno de melhor espadachim do mundo. Então, somado ao DNA dos Lunários, também há os genes dos ex-Chichibukais. Mas, mais uma vez, não é só isso. Os Serafins também são capazes de usar o laser do Kizaru que vimos nos antigos pacifistas, o que deixa evidente que essa tecnologia para reproduzir esse ataque também está presente nessas criações. Outro ponto que me parece curioso é o fato de serem clones crianças dos Chichibukais e não em suas fases adultas. Será que esse experimento já se iniciou há algum tempo e só agora eles cresceram o suficiente para poder lutar? Ou será que o experimento de gigantificação em crianças que o Vegapunk liderava o fez chegar na capacidade de criar uma vida artificial como essa? A primeira hipótese é fortalecida com a ideia de que os únicos dois pacifistas mostrados até agora foram de Chichibukais que já estão no governo há muito tempo. Então pode ser que esses clones tenham sido criados há algum tempo, tipo uns 6 anos. Surgiram como bebês, né, e só agora atingiram uma idade em que estão aptos para ir para o combate. E a segunda hipótese é fortalecida pela ideia de que realmente parece uma criação recente, apesar dos estudos antigos. É como se a fórmula perfeita tivesse sido concluída há pouco tempo. Então o estudo com crianças pode ter feito o Vegapunk conseguir criar clone de pessoas, seja de forma 100% biológica ou parcialmente ciborgue, mas com essa restrição de idade por algum motivo. Eu queria aproveitar esse tópico sobre o Vegapunk para dar uma olhada nos feitos científicos desse homem, para a gente descobrir o que ele mesclou para criar os Serafins e quais habilidades eles ainda podem mostrar. Vamos lá! Vegapunk foi capaz de manipular o Kairosek para revestir os cascos de navio da marinha, então os Serafins podem ter alguma adaptação do Kairosek em sua composição, o que tornaria mais fácil lutar contra um usuário de Akuma no Mi. Em relação ao fator de linhagem e a capacidade de modificá-los, ele descobriu isso junto com o Judge enquanto eles ainda eram parte dos Mads, algo que está claramente sendo utilizado para criar esses pacifistas, visto que eles são, no mínimo, a junção do DNA dos Lunários com os genes dos ex-Chichibukais. Como se fosse uma fabricação artificial de humanos usando uma tecnologia de clonagem como a da Germa, criando seres em proveta. Só que certamente, né, num nível mais avançado do que a tecnologia que vimos com o Judge, porque ainda há uma mistura de genes e uma criação muito mais poderosa que esses trecos horrorosos aí. Vegapunk também foi responsável pela criação de vida artificial como vimos em Punk Hazard. Ele criou pelo menos 2 dragões e essa mesma tecnologia que criou vida artificial pode ter sido utilizada para conceber os Serafins. Então ao invés de serem ciborgues como os antigos pacifistas, as novas criações podem ser armas biológicas, geradas através da mesma tecnologia que produz vida artificial. Vale lembrar que o Niji diz que seres humanos podem sim ser criados. Vegapunk também tentou fazer uma pesquisa de gigantificação em crianças que não deu certo, mas pode ser que os Serafins ainda apresentem essa evolução bizarra, que seria algum deles terem um tamanho comparado a de um gigante criança, o que certamente tornaria suas capacidades ofensivas ainda mais avassaladoras. Relacionado a frutas, o Vegapunk pesquisou sobre o que as Akuma no Mi realmente são, como elas reagem no fator de linhagem dos humanos, como objetos podem comê-las e até produziu o clone da Uou no Mi, que foi considerado uma falha, mas aparentemente permite que o Momonosuke use os mesmos poderes que o Kaido. Então não me surpreenderia se o Vegapunk conseguisse acoplar a tecnologia de uma fruta em suas novas criações, permitindo que os Serafins possuam a habilidade de uma Akuma no Mi. Afinal, ele é capaz de cloná-las, fazer um objeto comê-las e tá um verdadeiro especialista em alteração de fator de linhagem. Pois é, esses novos pacifistas têm um potencial monstruoso que chegou a ponto de impressionar o próprio Yonkou Marshall D. Teach, mas o que mais me dá medo agora é o seguinte:
é pensar que assim como existe um PX Hancock e um PX Mihawk, um PX Bug apareça para mostrar os poderes lendários de um verdadeiro anjo. Serafins que inclusive na hierarquia celestial, né, são os mais próximos de Deus. Então, obviamente, não vai dar pra fazer um clone ali do Bug que, pô, esteja à altura, mas aí, meu irmão, quando a gente vê um Serafim Bug, aí o negócio vai azedar. @Vinicius_2003x. O que você achou da recompensa do Barba Negra? Eu gostei, me parece um valor muito condizente com o Yonkou e o Gorosei tá bem presente ali. 9 é lido como Ku, haha, sempre tem alguém rindo nos comentários, e 6 como Uro, formando a palavra Kuro, que faz parte da alcunha Kurohige, Barba Negra. Eu não cheguei a fazer um vídeo sobre isso, porque eu já tava numa sequência de, mano, vários vídeos comentando sobre recompensa, mas o meu palpite passaria perto. Era 3 bilhões e 960 milhões de berries, exatamente com esse Gorosei de Kuro. Mas aí, né, o Oda sempre, mano, querendo me trollar, porque assiste sim os vídeos aqui do canal, resolveu colocar um 9 ali, mano, que é a mais pura sacanagem e realmente não precisava. Então, pô, meu headcanon tava bom, mano, meu palpite tava bom, mas o Oda botou um 9zinho ali só pra dar uma sacaneada. Impressionante isso das recompensas, que assim, eu já lancei várias aqui, várias, e elas passam perto. Elas realmente passam perto, as minhas recompensas passam perto das canônicas, mas não acerto nenhuma. Não acerto nenhuma, não acertei, eu acho que não acertei nenhuma até agora. Mas passam todas muito perto, muito perto, muito perto, muito perto. Mas eu erro tudo. Mas passa perto, mas eu erro tudo. Mas passa muito perto, mas eu erro tudo. Mas passa realmente perto, só que eu erro tudo. Enfim, a única grande questão que me deixa meio assim, em relação às recompensas é algo relacionado à próxima pergunta. @Demaia__ perguntou: você acha que o Oda tá exagerando nas recompensas? Eles não valem tudo isso, Kid. As recompensas estão dando aí uns saltos muito doidos que a gente só pode tentar justificar através do caos que o mundo se encontra. Então tem perigo pra todo lado, melhor ali, mano, alavancar a recompensa dos caras pra tentar botar alguém pra impedir os malucos, apesar de recompensa nunca ter funcionado muito bem, né? E a grande pergunta que fica aqui agora é: o que o Barba Negra fez pra recompensa dele quase duplicar? Algo maior que entregar o Ace, matar o Barba Branca, sair dos Chichibukais, invadir Impel Down, sair de lá com uma tripulação composta com os mais poderosos do level 6, derrotar um Marco na Guerra da Revanche, se tornar um Yonkou, vencer o Ochoko e assumir a ilha Hashinosu. Ele fez algo a mais do que isso aí pra sua recompensa quase dobrar. Meu irmão, o que ele fez então? Sabe, é difícil pensar num evento depois desses todos aí que façam que sua recompensa tenha um salto tão cavalar assim. Mas é aquilo, eu acho que como o mundo agora se encontra num caos tremendo, o aumento pode ser justificado. Mas me parece, tá, que por tudo que ele já fez, sua recompensa antiga não tinha que estar ali na casa dos 2 bilhões. Tinha que ter subido ali pelo menos pra quase 3 bilhões e um pouquinho. Porque, mano, realmente, o que ele fez agora pra ter uma recompensa, mano, quase dobrada da antiga que já era alta, sabe? Então a recompensa antiga dele merecia ser mais alta. @Kyles, na opinião de vocês, o Barba Negra peidou pro nosso querido Rei das Trevas? Peidar não peidou não, né? Mentira, na real, peidou sim. Tá? Peidou sim, eu meti uns papos furados aí na sequência, mas a real é que ele deve ter se borrado nas calças devido à reputação de Silvers Rayleigh. Olha só a cara do amigo de quem não tá peidado depois de ver o verdadeiro Rei das Trevas desembainhando sua espada. Pois é, peidou. Porque o próprio Rayleigh diz que ele teve sorte, que as circunstâncias o permitiram resolver as coisas com sua reputação. E ainda diz que tem certeza que não venceria uma luta direta contra o Barba Negra nos dias de hoje. E isso aqui que eu quero chamar a atenção. Durante toda a minha carreira como youtuber, eu sempre defendi que o Rayleigh foi nível Yonkou e eu vou continuar defendendo, principalmente depois dessa fala específica. Ele deixa claro que nos dias de hoje não conseguiria enfrentar o Teach, subentendendo que se não fosse nos dias de hoje, em que o próprio diz que envelheceu, ele teria sim chances de vitória. Então eu falo de novo pra vocês,
Rayleigh no auge, sem dúvidas, tinha nível Yonkou. E esses 20 anos parados sem lutar, mano, só envolvendo navios em bolha de sabão, certamente não fizeram bem pro seu preparo físico, que é absurdamente monstruoso, mas certamente não se compara ali, né, ao seu ápice na juventude. É isso, me parece claro que essa frase do Rayleigh deixou isso bem subentendido, senão não teria um "eu envelheci", deixando claro que ele não é mais forte como era antigamente, e nenhum "nos dias de hoje eu não venceria", dando a entender que no passado ele sim teria chances de vitória. Logo, nível Yonkou. Então vamos respeitar aí um pouquinho mais a antiga geração, meu amigo Bruno Bandeira, porque o Rayleigh é o brabo. @pqp.panda, dúvida original, hein? Pra quem o Barba Negra iria dar a fruta da boa se tem que ser bonita pra funcionar? Enquanto eu lia esse capítulo, essa pergunta não saiu da minha cabeça em momento nenhum, tá? A tripulação do cara só tem trubucutu horroroso. É um mais feio que o outro, com destaque pro Vasco Shot, que é, mano, insuperável. Nesse aqui não fica vice. A coisa mais horrível que eu já vi na vida, tá? E o mais bonito do bando é o Stronger, né? Que, pô, também não tem como. E o Lafite, que parece uma versão do Michael Jackson da Deep Web, simplesmente terrível, assustador demais. Já a Maki e a Tori, aí a conversa é outra, né? Mas tudo bem. San Juan Wolf, Vasco Shot, Pizarro, Barba Negra. Mas sério agora, eu fiquei pensando se isso não poderia ser uma dica pra quem é o 10º capitão titânico da sua frota, porque assim, os membros importantes e que receberiam esse poder certamente seria um de seus principais nomes, então seria algum dos capitães, mas absolutamente nenhum deles combina com essa fruta, o que nerfaria demais a sua efetividade. Então me parece que esse poder poderia ser para um último grande nome que ainda falta ser revelado, e as principais opções para 10º capitão titânico é Edward Weevil, Uruji e Caribou, que, né, pelo amor de Deus, o Uruji na real salva aí, né, tranquilo, parece o LeBron James, tem um porte maneiro, o rosto também não é desagradável, mas o Caribou e o Weevil é destruir os olhos, é uma afronta ali, é realmente um pecado sendo feito com o mangá, horrível, são muito feios. Então eu também tô curioso pra saber a motivação por trás de conseguir esses poderes. Será que na verdade era pra impedir que alguém tivesse uma fruta tão poderosa como essa solta por aí? Talvez uma das intenções do Barba Negra, né, também poderia ser roubar poderes de certas frutas para impedir que eles fiquem soltos pelo mar e futuramente represente um perigo para ele. Então vale mais a pena, né, tomar uma fruta poderosa e, mano, guardar no bolso, guardar numa gaveta, do que deixar solto por aí para de repente ter que enfrentar um cara que tá com um poder absurdamente apelão e você vai ter uma dificuldade, pode até sofrer uma derrota e seria problemático. Isso é basicamente uma forma, né, de desarmar seus adversários enquanto você já tem um armamento muito poderoso. Então, na mente brilhante de Marshall the Teach, isso é algo aí que pode estar passando. Se pá, ele vai ter um armazém gigante ali, cheio de fruta renascida, que ninguém come porque é melhor ter guardado ali para ninguém combater ele usando elas. Ou ele vai encher o rabo de fruta e ficar com 6 milhões de fruta e vai saber, vai entender. @PedroAbrão007, esse aí é um agente secreto. Quando que o Lipe vai abrir o OnlyFans? E esse foi o vídeo, galera, muito obrigado por me acompanhar até aqui, e eu te peço encarecidamente, por favor, tá, para deixar aquele like que ajuda pra caramba, e também um comentário aí, deixando as suas percepções e suas próprias respostas pra cada uma das perguntas. Sabe uma parada que eu vejo pouco? Gente pegando resposta de palha, pegando cada uma das perguntas e meio que respondendo elas, tá ligado? Tipo assim, pergunta 1, essa seria minha resposta, pergunta 2, essa seria minha resposta. Acho que pode ser uma parada bem legal, tá? Enfim, essa aí é só uma ideia que eu achei bem legal e pode gerar um debate bem interessante sobre vários pontos mencionados aqui no vídeo. Então é isso, tá? Muito obrigado mais uma vez por me acompanhar até aqui e a gente vai se ver sem sombra de dúvidas, aonde você sabe, num próximo vídeo. Então é isso, galera. Valeu! Pode palha secreto. Bug. Serafim. Será afim de mim?